Eu queria que nesse momento você se colocasse de pé, amém? Nós vamos fazer uma oração. Nós já vamos ter aqui um momento de reflexão na Escritura, amém, amados? E logo em seguida, nós estaremos aí começando a celebração da ceia, amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor, nos apresentando como povo Teu, sabendo que o Senhor nos escolheu, nos ungiu, que o Senhor nos trouxe para o centro do Filho do Teu amor, que o Senhor nos compraste com preço de sangue e que lavastes o nosso pecado, nos purificaste, Senhor, tudo para a Tua glória, Senhor. Sendo nós limitados, sendo nós, Senhor, homens que sempre falham, sendo nós, Senhor, não merecedores de nada do que o Senhor nos entregou, aprove o Senhor nos entregar, e aprove o Senhor nos conduzir e nos converter pela loucura da Tua pregação, Deus. Eu te peço que nessa noite, Senhor, não seja homem aqui falando, mas que seja o Teu Espírito falando aos nossos corações. Eu peço que nessa noite, Senhor, não seja aqui uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas que seja, Senhor, antes de tudo, Senhor, a manifestação da sabedoria que vem do alto, conforme o Teu Espírito Santo, Senhor. E que, Senhor, o que nós venhamos a entregar aqui esta noite, Senhor, que esteja de acordo com o Espírito do Teu Evangelho, Senhor, para que nós nos tornemos limpos ao chegarmos diante de Ti, Senhor, não distorcendo aquilo que o Senhor colocou diante de nós, mas, Senhor, levando a Tua palavra com tremor e com temor, em retidão, segundo o Senhor tem colocado nos nossos corações e na nossa consciência, Senhor. Abra os ouvidos da Tua igreja, Senhor, para que ela possa ouvir, como está escrito, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus, então que o Senhor nos deixe sensíveis, que o nosso coração se torne sensível para ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nos falar. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém, amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Primeiro Evangelho de João, segundo escreveu João. Primeira carta de João. Na primeira carta de João, no capítulo 4, nós vamos fazer uma leitura aqui hoje. Está escrito assim no verso 1, 1 João capítulo 4, no verso 1 está escrito assim: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Mas provai se os espíritos são de Deus. Eu queria que você repetisse isso comigo. Provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo, e nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este
é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está agora no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. E nisto conhecemos o espírito da verdade e também o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, e nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos, e nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor, e nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois ele nos deu o seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. E qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. E nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Mas nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém diz eu amo a Deus e odeio a seu irmão, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama a seu irmão a qual viu, como pode? Quem não ama a seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. A primeira carta que foi escrita aqui, de João, eu vejo muitos teólogos tentando afirmar que esta carta não foi escrita pelo apóstolo, pelo discípulo amado João. E para mim é um erro enorme não considerar que esta carta foi escrita pelo apóstolo João. De fato, os 4 evangelhos, eles não começam se auto-intitulando, e o autor daquele evangelho se auto-dizendo que ele de fato escreveu, com exceção do de Lucas, que ele parece muito com Atos dos Apóstolos, e como Atos dos Apóstolos é uma continuidade do evangelho segundo escreveu Lucas, nós podemos com precisão dizer que Lucas de fato foi escrito por Lucas. Agora os outros evangelhos, a autoria deles foi dada ainda pelos cristãos primitivos, e nós cremos nessa autoria. Nós guardamos isso como que por tradição, porque não há como nós chegarmos e descobrirmos se de fato o evangelho segundo escreveu Marcos, foi Marcos mesmo que o escreveu, mas por tradição nós carregamos isso.
Entretanto, o Evangelho de João, quando ele trata acerca de si mesmo, quando ele pessoaliza de modo tão intenso, de modo tão profundo, a escritura daquele Evangelho, tratando-se a si mesmo como discípulo amado, aquele que na última Santa Ceia recosta a sua cabeça no peito de Jesus e pergunta: me diz, quem é que vai te trair? Aquele que tem essa intimidade com o Mestre. Nós vemos que aqui nós vemos também esse poder de palavra, e nós podemos sim supor que o Evangelho de João foi escrito pelo João Evangelista. E quando chegamos nesta carta, nós vemos que ele fala daquilo que nós vimos e testificamos. O autor desta carta não falaria acerca do que ele não viu, porque de fato ele viu Jesus Cristo encarnado, verbo vivo, cheio de graça e verdade. Então, ainda que muitos venham contestar a autoria de um evangelho como esse evangelho pulsa como verdade, e você pode ver sim o espírito do discípulo amado enquanto você lê o que está escrito neste evangelho. Mas por que eu estou chegando aqui? Porque primeiro nós precisamos entender que o que João aqui viu, ele de fato viu. Ele foi uma testemunha ocular de Cristo, da dimensão do amor de Deus, da dimensão do amor de Cristo, do amor do Pai derramado a nós, enquanto entregava o seu Filho por nós. E aí ele já começa impugnando o que muitos gnósticos tentavam traduzir naquela época, dizendo que Jesus na verdade foi apenas um espírito, que Jesus ele nunca veio em carne. Pelo contrário, este evangelista ele viu. E viu por quê? Porque se alimentou com Jesus, porque viu Jesus enquanto tocava Jesus, viu Jesus humano, com todas as necessidades que um humano tem, necessidades físicas como fome, necessidade de ir ao banheiro. Todas estas coisas foram testemunhadas pelo apóstolo, pelo discípulo amado. E compreender isso, nós entendemos porque de modo tão categórico ele começa a afirmar: se um espírito não testifica que Cristo veio em carne, este espírito não fala em nome de Deus, mas é segundo o espírito do anticristo. E é impressionante que este trecho aqui foi utilizado quase que como sendo uma regra, uma fórmula de exorcismo. Quando se expulsava demônio de alguém, perguntava-se para essa pessoa: você testifica que Jesus Cristo veio em carne? E aí se a pessoa falasse: não, eu testifico que Jesus veio em carne, eu confesso que Jesus veio em carne, não, então está liberto, então esse daí pode seguir livre. Mas nem mesmo na hora de exorcizar alguém, na hora de expulsar o demônio de alguém, esse tipo de fórmula ela é extremamente categórica, porque o diabo ele consegue afirmar e mentir. E mais uma coisa, a escritura diz que os demônios creem e estremecem. E mais um fator, o diabo ele testemunhou de tudo isso. O diabo é total testemunha, é completa testemunha. Ele participou de toda a escritura da Bíblia. Ele participou de cada parte daquela história. Estava ali o diabo observando e testemunhando acerca daquilo. E essa realidade é que nós precisamos primeiro compreender, para compreender que inimigo que nós temos diante de nós. Porque o diabo ele é astuto e conhece a Bíblia melhor do que todos nós aqui. Entende de teologia de modo mais profundo que qualquer um de nós aqui. Porque de fato ele foi testemunha ocular dos fatos que chegaram até nós. Muitas das vezes, um fato ou outro fica disperso no tempo, nas areias do tempo. Mas estes fatos
Satanás foi testemunha ocular. E diante disso, é por isso que ele chega e tenta, inclusive, o próprio Filho de Deus. Que ousadia! Tentar o próprio Deus. Que ousadia colocar em prova o próprio Deus. Mas onde eu quero chegar aqui? A grande realidade é que nos últimos dias, nenhum de nós testificou de forma visível Cristo vindo em carne. Nenhum de nós. Segundo a Escritura, o último que testificou a Cristo, vendo pessoalmente, vendo fisicamente, porque Jesus não ressuscitou em espírito, mas ele ressuscitou em corpo. O último que o viu, o último que testificou, como que se fosse um abortivo, foi Paulo. Paulo, que recebeu o Evangelho diretamente do Senhor Jesus, testificou, o viu, falou com ele face a face, e durante seu ministério, algumas vezes, Jesus se manifesta a ele pessoalmente, e nós lemos isso em Atos dos Apóstolos. Foi o último, e por isso que ele é assim denominado apóstolo, porque ele foi testemunha viva de Cristo ressurreto. Mas nós, nenhum de nós chegou a ver Jesus. Então, como eu posso testificar que Jesus Cristo veio em carne, e que força terá o meu testemunho diante das pessoas que estão aí fora? E aí João, ele vai trazendo para a gente, parece que de repente ele muda o tema deste capítulo. Ele está falando sobre testificar se um Espírito veio de Deus ou não, testificar se um Espírito, ele de fato fala em nome de Deus ou não, e de repente ele muda para falar do amor. Que mudança estranha é essa? Parece que ele não segue uma lógica, parece que ele não segue algum tipo de visão, parece que ele não traz uma visão sistemática acerca daquilo que ele quer falar. Ele muda de tema de uma hora para outra. Não, é porque de fato aqui ele quer traduzir, e principalmente para nós, como que por meio de nós podemos testificar a verdade do que está nos primeiros 6 versículos. E como que isso se dá a partir das nossas vidas? Por meio do amor uns pelos outros. Eu só testifico acerca de Cristo através do amor. Eu vejo tantos cristãos hoje com medo de falar do amor de Deus, porque acham, não, este evangelho é um evangelho docinho, é um evangelho adocicado, é um evangelho só de tranquilidade. Falar do amor de Deus, a gente tem que pregar mais sobre justiça, sobre juízo, sobre inferno, sobre estas coisas, para que as pessoas venham a crer. Eu quero dizer para vocês que o amor de fato convence, e é tão impressionante o poder de convencimento do amor, que mais à frente ele vai dizer o seguinte: o amor lança fora todo medo. A igreja por muito tempo, ela viveu debaixo do jugo do medo para poder caminhar. Por muito tempo, o testemunho que convencia as pessoas era o juízo do medo. E não só a igreja, o povo de Israel. O povo de Israel que testemunhou milagres e maravilhas, que testemunhou coisas extraordinárias, que testemunhou o sol parando, que testemunhou as águas do Jordão parando na parte superior e não conseguindo descer, até que a Arca da Aliança pudesse atravessar por completo, que testemunhou a abertura do Mar Vermelho, que testemunhou a glória de Deus no tabernáculo, que testemunhou tantas coisas, mas ainda assim era um povo de dura cerviz e que só conseguia ser conduzido praticamente que pelo medo.
É por isso que em Deuteronômio 28, Moisés começa falando acerca das bênçãos que adviriam àqueles que se submetessem à obediência da lei. E por 14 versículos, nós temos ali descrito: se porventura obedeceres à lei do Senhor e os seus mandamentos, e isso e aquilo, e ele vai trazendo a explicação. Vocês vão ter isso de bênção, isso de bênção. E quando acaba esses 14 versículos, são 54 versículos de maldições. 14 versículos de bênção e 54 versículos de maldições, explicando: se vocês não observarem isso, é isso que vai acontecer com vocês. Os seus inimigos vão te perseguir, vocês não vão ter prosperidade, o primogênito da tua casa não vai ser abençoado, isso e aquilo, suas mulheres serão estéreis. E aí vai colocando um monte de maldição, para que eles possam entender, nem que seja pelo temor, pelo medo, que eles precisam obedecer, que a obediência precisa ser seguida. Entretanto, nós chegamos aqui em Jesus, e quando nós chegamos em Jesus Cristo vem e cumpre a lei por completo. Cumprindo a lei por completo, a lei, ela deixa de ter o significado que havia para o povo judeu. Nós não precisamos mais nos circuncidar, a gente não precisa oferecer aquele tanto de sacrifícios, nós não precisamos daquelas vestes sacerdotais com todos aqueles detalhes, nós não precisamos de um tabernáculo com aquelas medidas, utilizando todos aqueles objetos, aqueles instrumentos sacramentais. Nós não precisamos de nada disso. Basta que um coração ele se prostre diante do Senhor, que ele creia que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, que ele já tem acesso ao fulgor, à maravilha, ao extraordinário da glória de Deus. Basta isso e já lhe está garantido todas essas outras coisas. Entretanto, no nosso tempo, o mais complicado é perceber que as pessoas não conseguem discernir nem mesmo o significado de amor. Nos nossos dias, quando a gente fala que nós precisamos testificar acerca do amor de Deus, a primeira coisa que ocorre no meio das pessoas é: o que é o amor de Deus? Eu me recordo de C.S. Lewis, quando ele escreve acerca dos 4 amores, um livro dele que é intitulado Os 4 Amores, ele começa a falar do amor necessidade e o amor dádiva. E ele fala do amor necessidade como sendo aquele tipo de amor que é dependente. E quem de nós não dependemos do Senhor? Quem de nós não temos uma dependência completa no Senhor? Quem aqui não precisa do Senhor? Todos nós precisamos do Senhor. E ele cita o amor necessidade de modo bem simples, de modo bem simplório, como sendo o amor que o filho tem pela mãe, porque precisa de ser amamentado, precisa do afago, precisa da proteção, precisa de todas essas coisas. Então o filho em relação ao pai, o filho normalmente ele tem em relação ao pai o amor necessidade, o amor dependência. É impressionante que a minha filha às vezes não mandou mensagem nenhuma para mim. Aí de repente a Rebeca está ali, ó. Aí de repente ela me manda a seguinte mensagem: papai, compra isso para mim. Isso é amor necessidade. Por quê? Porque ela sabe que se ela me pedir, provavelmente eu vou dar. E esse amor necessidade é um amor muito claro, que ele advém de algo muito simples, que vem vem dos próprios desejos que se estabelecem na necessidade. E quando você se fala de desejos ou prazeres da necessidade, nós podemos citar diversos. Por exemplo, quando você está com muita sede, você está sedento,
e você bebe um copo de água. Imagina só, esse dia eu estava lá cuidando da grama lá de casa junto com a minha esposa, e aí ela chega para mim e fala: amor, você quer um pouco de água? Ela já está lá com a garrafinha de água pronta, geladinha. Estou naquele sol terrível, a língua chega colando no céu da boca. Na hora que ela traz aquilo para mim, e eu bebi aquilo me sacia quase que instantaneamente. Isso se trata do prazer, necessidade, que está muito aliado ao amor, necessidade. E o prazer, necessidade, é o prazer que quando você está com muita fome, você vai lá e come. E quando você o seu corpo para de exigir de você essas coisas básicas, significa que tem algo de errado com o teu corpo. Existem pessoas que entram no estado de anorexia, que eles não sentem mais fome, que elas vão emagrecendo e conseguem comer só um pouquinho. O apetite já não participa dos seus corpos. Pode buscar que tem alguma coisa errada. Então nós somos supridos, e nós já é colocado dentro de nós o amor, necessidade como algo natural de nós. E sabe o que é impressionante? Na questão relacional, nós que fomos criados para o ambiente da relação, porque Jesus só se permitiu ser amado através do outro. Como que eu amo a Jesus Cristo? Como que eu faço bem a Jesus Cristo, se não for através do outro? Até mesmo as nossas relações, elas se estabelecem através dessa necessidade. Quem tem filho pequeno, está lá o seu filho com 3, 4 meses, as mãezinhas aí. Se porventura aquela criança passa mal, você entra quase em desespero. É ou não é? Por que você entra em desespero? Você não precisa, a sua vida não depende da vida daquela criança. Se aquela criança parar de respirar, você para de respirar. Se aquela criança morrer, você morre. Entretanto, essa dependência relacional, este vínculo, faz com que crie quase que uma relação de necessidade entre a mãe e um filho. Conquanto não haja uma necessidade física, existe uma necessidade almática, existe uma necessidade espiritual nessa relação. Agora, além da necessidade, os prazeres os prazeres que nascem da necessidade, são os maiores. Você já chegou em casa apertado para fazer xixi? E você estava no ônibus, e o ônibus não chega, e para numa parada, e vem a outra parada, e você está entrando em desespero. Quando você chega em casa, entra no banheiro, e você se alivia. Gente do céu, às vezes você até se arrepia. Por causa de uma necessidade, existe um prazer decorrente de uma necessidade fisiológica. Impressionante isso. Mas de uma simples necessidade fisiológica nasce alguns tipos de prazer. E se aliviar nas suas necessidades fisiológicas é muito bom. Fique com prisão de ventre durante 3, 4 dias, 5 dias. No dia que você vai no banheiro e consegue se aliviar, você sai de lá agradecendo a Deus, louvando ao Senhor. Você sai de lá desse jeito. Eu estou mentindo? Não, é uma realidade. Ter tudo funcionando bem vai trazer a nós prazeres da própria necessidade. Mas existe também o prazer da apreciação, que também está totalmente vinculado ao amor da apreciação. Ontem, eu vou falar isso, né? Ontem nós fomos para uma reunião lá numa igreja que é da irmã da Lucinha. Era uma reunião de casais, a Lucinha nos inscreveu lá e eu fui lá junto. Uma reunião muito organizada, fiquei encantado lá com os irmãos. E aí quando nós fomos embora lá para casa da mãe da Lucinha, a Lucinha já correu porque precisava ir no banheiro. Número 1, estava apertada, tadinha. Aí ela não falou nada. Mãe, deu um beijo na mãe e saiu correndo para o banheiro. Aí na hora da gente ir embora,
Tá a Lucinha desse jeito, sai de lá toda feliz, né? Abraça a mãe, beija, faz tudo. Aí vai parando, aí vê um vasinho lá, vê uma florzinha saindo do vasinho. Olha que ela começa a admirar uma florzinha que estava saindo no pé de um vaso lá. Olha lá onde está nascendo a florzinha. Olha onde está isso, e está vendo uma coisa, e está apreciando. Está cheirando flor, está fazendo isso, e simplesmente apreciando, sem que haja uma necessidade, sem que haja um prazer, necessidade. É o simples apreciação por apreciação. E o nosso amor a Deus, ele parte da necessidade, mas ele tem que se converter em apreciação. Ele tem que se converter naquilo que você fica encantado com a beleza do Senhor. Ele tem que sair do estágio de necessidade e ele tem que caminhar para o estágio da contemplação, onde você fica ali boquiaberto, você fica ali besta, você fica ali meio bobo, diante da grandeza, do poder, da beleza, da excelência, da santidade, da maravilha e de tudo que se manifesta no Senhor. Aprender a amar é sair, é utilizar, sair do estágio de necessidade e ir para este outro estágio. E quando nós fazemos isso, nós vamos nos aproximando mais e mais do amor de Deus. Nós vamos nos aproximando dele, não tão somente mais pela necessidade, e nós vamos nos aproximando dele pelo que ele é e pelo que ele significa em nós, e prazeres começam a nascer daí. Existem os degustadores de vinho, e existem profissionais que eles sabem degustar um bom vinho, e eles sabem apreciar o aroma. Eles pegam a taça, dão aquela volta, sentem o cheiro, e aí eles experimentam aquele vinho. Eles têm que ver, têm que passar por todos os cantos do seu paladar, para que ele possa apreciar um bom vinho. De sorte que um vinho que valha 70, 80 mil reais na mão do Jordani não tem significado nenhum, porque eu não sou um apreciador de vinho. Aquele vinho não tem valor nenhum para mim. Aquele vinho, se eu estiver no deserto, no momento de sede e necessitar aquilo não vai ter quase que diferença para mim entre aquela taça de 80 mil reais e um copo d'água que custa menos de 1 centavo quando eu tiro no meu filtro lá. Essa avaliação e essa valorização acerca daquilo que vai ser apreciado precisa crescer nos nossos corações. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Nós precisamos aprender a apreciá-lo. Nós precisamos aprender a apreciar o seu sabor, apreciar o sabor da sua graça, apreciar o sabor da sua redenção, apreciar o sabor do seu perdão, apreciar o sabor da sua santidade. Nós precisamos aprender a apreciar o Senhor. Não só correr para os pés dele quando nós necessitamos, mas nós precisamos sair deste amor e precisamos migrar, evoluir neste amor, nos desenvolver neste amor. Tal como um bom vinho nas mãos de alguém que não sabe apreciar, não vai ter significado algum. O nosso Deus, nas mãos daqueles que não o sabem apreciar, não tem valor algum. E é por isso que nos nossos dias nós vemos as pessoas desfazendo por completo do nosso Deus. Ele criou os céus e a terra, Ele te deu saúde, Ele te deu o ar que você respira, seja você justo ou injusto. Muitas das vezes o cara, ele é rico, ele é abastado, ele chega na madrugada, chega às 5 horas da manhã, depois de ter traído a sua esposa, adentra na sua casa, na sua cama, deita na cama e vai dormir, e o Senhor ainda assim manda orvalho sobre o jardim dele.
mas ele não é capaz de apreciar ao Senhor, ele não é capaz de valorizar o significado disso. E aqui eu convido vocês também a viver este amor, conforme João aqui nos convida a viver, por meio da apreciação uns aos outros. Por meio de nós, uns aos outros, começarmos a nos apreciar. Apreciar significa dar preço, dar valor. Há muito tempo eu digo isso. Uma vez chegaram para mim e falaram: Jordani, o que você acha? Este lugar aqui é um local santo. E eu falei: já há muito tempo eu não tenho locais, eu não tenho lugares assim tidos como santos. Eu tenho vontade de ir em Jerusalém, eu tenho vontade de ir na Turquia para conhecer onde ficavam ali aquelas igrejas. Eu tenho vontade de caminhar naqueles lugares por onde Paulo passou, por onde Cristo passou, mas não porque eu ache que ali seja uma terra santa. Sendo honesto para vocês, nada. Quando Moisés ele está ali no Monte Horebe e a sarça ardia, e aí a voz de Cristo se manifesta, porque é de fato a voz do Senhor Jesus manifesta para ele ali, e ele diz: tira a sandália dos seus pés, porque aqui é lugar santo. Sabe o que eu vejo hoje? Hoje em dia, as pessoas não tiram as sandálias dos seus pés para poder adentrar ao coração do seu próximo. Sendo que o coração do teu filho, o coração do teu esposo, o coração da tua esposa, o coração do teu pai, o coração da tua mãe, o coração do teu irmão, o coração dos teus amigos, o coração dos irmãos que participam desta congregação é lugar santo, porque é a habitação do Senhor. E nós precisamos tirar as sandálias dos nossos pés, nos humilhar para adentrarmos neste lugar. Mas não, nós somos terríveis, nós aborrecemos, nós não contemos as nossas palavras, nós somos ávidos para magoar, para entristecer, para não compreender ou para nada disso. Nós estamos prontos a trair. Se um homem considera que o coração da sua esposa é lugar santo, e uma esposa considera que o coração do seu marido é um lugar santo, em hipótese alguma o adultério entrará naquele lar. Eles guardarão os seus olhos, eles guardarão o seu coração, eles guardarão as suas emoções, eles guardarão as suas paixões, eles guardarão tudo isso, porque eles sabem que estão diante do templo do Espírito Santo. Aprender a amar deste jeito é um desafio. Eu preciso sim da minha esposa, da minha filha, em tantos sentidos. Preciso. Esses dias eu passei mal, deu umas morredeiras lá em casa, tadinha, ela que pegou e me levou para o hospital. E a gente vê o tanto que é bom ter a companhia de alguém. Só que a apreciação, quando você sai do amor necessidade, você entra para o amor apreciação, onde você olha nos olhos, onde você se encanta com o olhar, onde você se encanta com a pele, se encanta com cada detalhe desse. Eu quero dizer para você, isso refaz, isso de novo, gera a libido, até mesmo casamentos, eles são restaurados a partir do momento que o amor apreciação, ele adentra ali. Tudo isso retorna num tempo igual ao nosso. Se nós sairmos do amor necessidade, e a igreja que precisa tanto dos irmãos, a gente precisa de vocês em várias atividades, a gente precisa de vocês em muitas coisas. Mas nós não só precisamos de vocês, dentro desta congregação tem que nascer, tem que ser gerado este amor que aprecia um ao outro, que aprecia o valor do outro, que aprecia o significado do outro, que aprecia a dor do outro para tentar ter empatia e se compadecer pelo outro, que aprecia o momento de fraqueza, que consegue perceber o momento de fraqueza do outro e por conta disso é capaz de perdoar ao outro. Tudo isso
precisa acontecer para que a gente possa cumprir os primeiros 6 versos, onde nós de fato testificamos que Cristo veio em carne, como manifestação visível, ícone, a imagem do Deus vivo, cheio de graça e verdade, e sendo amor. Sendo amor. Mas tem só uma coisa aqui que eu quero falar com vocês, para nós finalizar. Temos que ter um cuidado enorme, porque Deus é amor, mas o amor não é Deus. Quando nós convertemos o amor em Deus, nós praticamos a idolatria e convertemos o amor em demônio. Isso daqui é que é o perigo, porque numa geração desequilibrada como a nossa, uma geração onde um bichinho passa a ser praticamente idolatrado, onde filhos passam a ser idolatrados, onde pais passam a ser idolatrados, onde coaches passam a ser idolatrados, onde líderes cristãos passam a ser idolatrados. Eu amo demais o meu líder, eu amo. Não transforme o amor em Deus. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Compreenda isso, porque uma forma de demonificar o amor é tornando ele Deus, é convertendo aquilo que era para ser uma apreciação e convertendo isso em uma veneração, e da veneração dando um passo para a adoração. Os nossos irmãos católicos, os nossos amigos católicos fizeram isso com relação a tantos santos. Converteram o amor que nós temos. Vocês acham que eu não amo Paulo? Quando eu leio Paulo, eu vejo a escritura pulsante do que Paulo escrevia. Quando eu leio os evangelhos, eu amo os apóstolos, eu amo aqueles testemunhos. Parece que eu estou diante da pessoa enquanto eu leio. Entretanto, a gente não converte estes amores em idolatria, e isso a gente tem que entender. Nós precisamos caminhar neste equilíbrio. Você não pode converter o amor dos seus pais em idolatria, o amor dos pais aos filhos em idolatria, o amor entre os cônjuges em idolatria, nada disso. Se nós tivermos este equilíbrio básico, o amor de Deus sempre estará sendo testificado dentro de nós, e só o nome de Cristo será glorificado. Nós vamos amar exortando. A igreja vai amar os seus pastores e vai obedecê-los, sabendo que os seus pastores, eles vigiam e guardam por vossas almas, orando e se angustiando por elas. Mas a igreja não vai idolatrar o pastor. Do mesmo jeito, o pastor vai amar as suas ovelhas, mas não vai idolatrar as suas ovelhas. Nem Jesus Cristo, nem o amor por Jesus Cristo pode ser um amor idólatra. Tem que ser um amor de entrega, tem que ser um amor que experimenta, tem que ser um amor que aprecia, tem que ser um amor que descansa, tem que ser um amor que confia, mas nunca um amor baseado na idolatria, porque deste amor o Senhor se agrada. O Senhor Jesus não é o teu ídolo, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Fique de pé, igreja. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos. Em dias que as pessoas confundem amor com tudo, convertem as suas paixões e os seus desejos lascivos e chamam isso de amor.
que passam a endeusar e idolatrar as suas necessidades e os seus prazeres, e convertem o que era para ser um amor puro, santo diante do Senhor, convertem isso em adoração a demônios, adorando o seu próprio ventre, voltando aos seus instintos naturais e deixando de exaltar e apreciar a beleza que existe em Deus, a beleza que existe nas coisas, mas tão somente como uma apreciação reverente, mas não uma apreciação idólatra. Nos nossos dias nem esse tipo de apreciação existe, porque os homens são narcisistas, são amantes de si mesmos, desejam apenas o que os seus instintos inferiores estão produzindo como hormônios dentro de si. E dentro desses amores corrompidos, desses amores malucos, desses amores distorcidos, mais e mais a iniquidade vai se prosperando, porque é o diabo que vai falando através desses amores. Há uma necessidade que a igreja se retorne, volte ao primeiro amor, que entenda o que significa o primeiro amor, que é também o amor que nos amou primeiro, que retorne a isso com o seu coração contrito, e que entendendo isso também possa caminhar na direção deste amor em relação aos outros. E aí este amor, ele cumpre por completo o ministério de Cristo, que é o ministério da reconciliação. Ele nos reconcilia com Deus Pai, Ele nos reconcilia com o autor e criador dos céus, e Ele nos reconcilia uns conosco, nós com nós mesmos. Ele vai nos reconciliando. Esse tipo de amor reconcilia inclusive o homem com o cosmos, faz com que o homem passe a respeitar inclusive a natureza, que o homem já não respeita, que o homem simplesmente devasta, destrói, simplesmente porque ele precisa atender às suas necessidades. Existe o princípio ontológico, o princípio básico fundamental da economia, que diz que as necessidades são infinitas e os produtos são escassos. Eu quero te dizer que no amor de Deus, a sua necessidade infinita de descansar dele vai repousar num Deus que não tem escassez de amor para te dar, e que vai fazer com que esse amor transborde em você como a graça dele transborda em nós. Feche os seus olhos. Senhor Deus, ensina-nos a amar, ensina-nos a caminhar, Senhor, conforme a verdade que há no Teu amor, porque quando nós convertemos os nossos amores em Deus, a partir desse momento nós convertemos a Tua verdade em mentira, e a Tua Escritura diz que a pena é muito dura para aqueles que pegam a verdade e a convertem em mentira, que o Senhor os abandona nas suas paixões infames, que o Senhor os abandona nos seus desejos, que o Senhor os abandona nas suas vontades. Senhor, livra-nos, Senhor, disso, ensina-nos a amar. Que aquela pergunta que foi direcionada para o apóstolo Pedro: Pedro, tu me amas? E que por 3 vezes o Senhor lhe pergunta: Pedro, tu me amas? Que essa pergunta ela possa alcançar os nossos corações, para que a gente entenda de fato o que é este amor, Senhor, e para que a gente possa viver este amor como ele deve ser vivido. A partir desse amor, Senhor, o medo vai ser retirado. Nós não teremos medo da perda de um ente querido, nós não teremos medo porque nosso amor não é mais idólatra. Nosso amor, por mais que ele seja de profundo afeto, e nós possamos chorar de modo profundo, assim como o Senhor chorou diante da morte de Lázaro. Senhor, o Senhor também, mas nós não idolatraremos e nós continuaremos firmes em Ti. Este amor, Senhor, nos faz caminhar por cima da circunstância,
Este amor nos guia independente das circunstâncias difíceis. Este amor de fato nos ensina a sermos homens corajosos, valorosos, conforme o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que este amor esteja sobre esta congregação e que este amor transborde aos corações de muitos outros que vão ser impactados pela vida dos que aqui participam conosco, Senhor. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio que o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus. Amém.